estudantes da licenciatura plena em matemática pela EAD do Instituto Federal do Piauí. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de matemática básica. Hoje teremos a nossa aula 3, parte 1, em que falaremos sobre produtos notáveis e fatoração. Então, na parte 1, nós vamos falar sobre produtos notáveis e na parte 2, nós iremos falar sobre fatorações e expressões fracionárias, né? Expressões algébricas fracionárias, como resolver. Lembrando que a nossa disciplina é uma disciplina que existe no curso de matemática para subsidiar vocês nas disciplinas futuras, então a gente faz uma breve revisão de conteúdos relacionados à álgebra, né? A álgebra e a aritmética. Então fiquem ligados à nossa aula de hoje, mais uma aula de hoje, com o conteúdo de matemática básica, que é produtos notáveis. Bom, antes de falar de produtos notáveis, vamos fazer algumas considerações, né, sobre polinômios. Polinômios é o conteúdo da próxima unidade que a gente vai estudar na próxima aula, mas eu queria fazer uma breve recapitulação sobre polinômios para a gente entender o que são produtos notáveis. Então, o que é um polinômio? Polinômio é qualquer expressão que pode ser escrita, né, da seguinte maneira, né, a gente chama aí de p de x, a n, x elevado a n, ou seja, esse a é um termo, é um elemento, um termo, x é uma variável e elevado a um expoente, né? Esse expoente ele vai decrescendo conforme os termos que nós temos, né? E podemos ter diversos termos aí. N é o grau do polinômio, ou seja, o maior expoente representa o grau do polinômio para um n inteiro positivo. E esse primeiro valor, né, o primeiro termo, ele precisa ser diferente de zero para que aquele polinômio seja daquele grau. E os demais termos, né, a n-1 até a zero, são chamados de coeficientes. São os coeficientes que acompanham aí, e, portanto, as variáveis. Essa é a nossa primeira caracterização de polinômios. Bom, na frase matemática, né, que a gente fala feedback de expressão algébrica, né? Expressão algébrica, a gente tem o seguinte, que nós temos variáveis, né? Variáveis para chamar os termos, né? X, Y, chamamos de variáveis. Coeficientes, nós chamamos os termos, né? Ou seja, os números que acompanham os números que acompanham aquelas variáveis. E nós temos as operações, né? Soma, multiplicação entre esses termos. Então, no final, a expressão algébrica, ela é esse conjunto, né? Por exemplo, aqui eu tenho x mais 3. X mais 3 é a junção de x, uma variável, ela tem um coeficiente, que é 1, mais 3, que é um termo dependente. Então, a gente pode chamar outro exemplo, né, de polinômio aí, x ao quadrado menos 1, outra expressão, x mais y menos 1, 2x ao quadrado yz. Todas essas são expressões algébricas, né, que representam uma igualdade ou operações entre termos algébricos. Então, quando a expressão contém uma igualdade, nós chamamos ela de equação. Então, aqui nós só temos uma expressão algébrica. Mas se a gente coloca uma igualdade, por exemplo, v igual a s sobre t, ou ainda x mais 3 igual a 0, igual a 8, nós já temos uma equação. Como é o exemplo aqui, ó, x ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, aqui nós temos uma equação. E a gente pode se perguntar, né? X mais y igual a 1. Os polinômios, né? Eles possuem nomenclaturas para representar cada um deles. E a menor parte de um polinômio a gente chama de monômio. Então, monômio é a expressão algébrica dada pela multiplicação de números, né, que são os coeficientes, e por letras, né, que é a chamada de parte literal, né, cujo grau e a soma dos expoentes das letras são diferentes. Vamos dar um exemplo aqui, ó. 2x ao quadrado yz. Você percebe que aí é um monômio, é uma expressão algébrica, contém um coeficiente, que é o 2, contém as variáveis x, y e z, e x tem um expoente 2. Mas tudo isso aí é uma multiplicação, então tudo isso aí a gente chama de monômio. X ao quadrado é um monômio, 2x, x ao cubo y sobre 2, e por aí vai. Né? Até o próprio elemento menos 1, ele é um monômio, né? No caso de uma variável com expoente 0.
que a gente chama de 2, né, que é o coeficiente, e essa outra parte, né, que todas as letras chamam de parte literal, né, a parte algébrica que dizemos aí. E o grau, né, o grau desse monômio é dado pela soma, né, dos expoentes das variáveis. No caso, a gente tem x, y, z. X com expoente 2, y expoente 1, z expoente 1, então, portanto, será 4, né? Já nos outros exemplos, né, o expoente é dado pela variável que tem lá, no caso x ao quadrado, expoente 2. Nesse caso, a gente tem as classificações. Então, a gente tem monômio, binômio, trinômio, polinômio. Então, o que é um monômio? Um monômio é essa conjectura de apenas um termo, né? Um termo, uma parte, a menor parte de um polinômio. Ela pode ter parte coeficiente, né? Coeficiente, pode ter variáveis aí sendo multiplicadas, né? Então a parte literal e os coeficientes, mas tudo junto, numa multiplicação, num termo só, né? Já o binômio, ele é a soma, ou a diferença, né? De dois monômios. Então, binômio, dois monômios. Então, aqui a gente tem x ao quadrado menos x. Isso é um binômio. Um trinômio, né? Já vai ser soma, né? Diferença, operações entre três monômios. Entre três monômios que temos aí. Já o polinômio vai ser a soma de vários monômios. Só que todos esses elementos aqui a gente pode chamar eles de polinômio, né? Então, a gente tem aqui ó, 4x ao quadrado menos x, 3x ao quadrado mais x menos 1, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 1. Perceba que essa expressão aqui, ó, ela possui 4 termos, né? Então, a partir de 4 termos, assim, a gente pode chamar de polinômio. E, no geral, a gente chama todos esses termos, né, essas expressões algébricas de polinômio. Percebam que algumas operações, né, que pode achar que é binômio, na verdade apresentam um monômio, né? Então, aqui nós temos 2x menos x, é o próprio x. Então, aqui não é um binômio. 2x menos x é apenas um monômio, porque resulta em x. Como é o exemplo lá. Bom, mas por que eu falei inicialmente de polinômios, né? Essa breve introdução de polinômios, para falar de produtos notáveis, né? Você com certeza já ouviu falar em produtos notáveis e a nossa disciplina tem esse objetivo de revisar esses conteúdos que serão base para as disciplinas futuras de vocês, né? Para as disciplinas, as próximas disciplinas que vocês verão, principalmente cálculo 1, vocês vão precisar utilizar muito dessa simplificação, desses termos, então você vai usar muito sobre fatoração. Precisa conhecer as regras, precisa conhecer esses dispositivos de produtos notáveis. Então, por exemplo, se a gente quiser resolver um problema que envolve uma equação polinomial do segundo grau com uma variável. Vou dar um exemplo aqui. X ao quadrado é igual a zero. Algumas dessas expressões são muito simples de se resolver. X ao quadrado é igual a zero, a gente já vai ter como resolver facilmente que x é igual a zero. Mas a gente pode ter outros exemplos, como o exemplo de x ao quadrado mais x igual a zero. Ou ainda x ao quadrado menos 9 igual a zero. Ou ainda x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. Nesse exemplo, nós temos nesse exemplo aqui, nesse último exemplo, nós temos o que a gente chama de equação do segundo grau completa. Equação do segundo grau completa. Nesse caso, a gente tem um dispositivo próprio para resolver esse tipo de questão, né? Que é o que a gente chama de, lá da fórmula, né? Da equação, aqui é uma equação do segundo grau, a gente usa a fórmula completa, né? De Bhaskara. Então, aqui da sua maneira, a gente vai usar. Mas, as outras, a gente pode utilizar outras técnicas. Por exemplo, aqui a gente tem um x em evidência. Então, nós poderíamos ter que x era igual a x mais 1 igual a zero. E, nesse caso, né, ou seja, a gente tá o quê? Fatorando, né? A gente está fatorando esse termo, colocando um x em evidência. Então, aqui a gente pode resolver, porque isso aqui é um produto, né, de dois termos. Então, eu posso facilmente dizer que x é igual a zero ou que x mais 1 é igual a zero. Nesse caso também, a gente pode o quê? A gente pode usar o que a gente vai
calcular aqui, né, que é sobre fatoração. Mas a gente pode usar essa estratégia de resolução, a x ao quadrado é igual a 9, x vai ser igual a raiz de 9, então x é igual a mais ou menos 3. Essa é uma estratégia de resolução, certo? Mas existe outras estratégias de resolução, tanto a forma de base como o produto notável, a fatoração. Nesse caso aqui também, a gente poderia também pensar em dois termos que multiplicado desse essa expressão, que é o que a gente vai chamar de fatoração, certo? Então, usaremos, né, a estratégia de escrever essas equações como produtos de equações de primeiro grau, porque nós já sabemos resolver a equação do primeiro grau. Então, se a gente não soubesse resolver a equação do segundo grau, a gente poderia escrever cada uma delas como produto de equações do primeiro grau, como eu fiz aqui, ó. Certo? E encontrar a solução. Então, esse processo é o que a gente chama de fatoração. Esse processo de escrever um número ou uma expressão na forma de produto, né, de outros termos, a gente chama de fatoração. Veremos, então, dois desses processos, que é o trinômio quadrado perfeito e o fator comum em evidência. Né? A gente vai ver também que existem outros produtos notáveis. A exemplo, aqui estão os produtos notáveis básicos, né, mais importantes para estudo. Quais são eles? É o produto da soma pela diferença. Quando é que eu faço esse produto da soma pela diferença? Quando você tem dois termos iguais, mas que um somado multiplicado por um com diferença. Nesse caso, a gente pode usar o que a gente chama de distributiva do produto, né? Multiplicar A vezes A vezes B, B vezes A, B vezes B. Ou simplesmente usar o produto notável. O que é o produto notável? É quando você percebe, visualiza e você já sabe, você já vai escrever na expressão que você está estudando, porque é uma forma de facilitar, de direcionar rapidamente o resultado. Né? Ou nesse caso, se eu tenho um quadrado da soma pela diferença, é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, isso é a expressão de quadrado da soma, produto da soma pela diferença. O segundo, né, a gente tem aqui o cubo de um termo mais o cubo de um segundo termo, nós temos essa expressão. Então, quando a gente tiver essa expressão de dois termos, A mais B, e aqui a gente tem o quadrado de um menos o produto dos dois mais o quadrado do segundo, essa expressão representa a soma do cubo desses termos, né? Então, o cubo do primeiro mais o cubo do segundo. Aqui, quando isso aqui é uma diferença, olha, e aqui é uma soma, a gente vai ter A ao cubo menos B ao cubo, ou seja, o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Nós temos ainda aqui, ó, produto, né? Aqui a soma, mais dois termos diferentes, eu tenho x mais A e x mais B. Então, isso também é um produto notável, tá certo? Eu posso representar ele por x ao quadrado mais A mais B vezes x mais A vezes B, né? É outra expressão. E os mais conhecidos, né, que são os mais conhecidos, que talvez esses outros vocês, alguns deles vocês não tenham estudado, mas os mais conhecidos são esses, que é o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Né? Então, inclusive, ele colocou aqui na expressão mais ou menos, né? Um representando o positivo aqui, ó, positivo, e o negativo, ou seja, quando é A mais B ao quadrado, a gente tem o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Já quando é uma diferença, A menos B ao quadrado, nós temos o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E também temos esse produto notável usando o cubo, né? O cubo aqui, ó. Então, cubo da soma ou cubo da diferença. Então, quando a gente tem A mais B ao cubo, é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, essa memorização é importantíssima para a resolução das questões. Do mesmo jeito aqui, ó, A menos B ao cubo. É o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo,
mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Como eu falei, isso é uma revisão, mas caso alguns dos alunos, né, da turma não tenham estudado esse conteúdo, é importante que vocês aprendam essas regrinhas e memorizem todo esse esquema. Então, o que é um trinômio quadrado perfeito, né? Essa palavrinha, esse termo, essa expressão tão usada. Então, um trinômio. Trinômio nós vimos lá no início que é o quê? É um polinômio com 3 termos. Então, um trinômio quadrado perfeito pode ser interpretado como um trinômio resultante do cálculo da área de um quadrado, formado geometricamente pela soma ou subtração de 2 quadrados e 2 retângulos semelhantes. Então, essa expressão que veio o nome trinômio quadrado perfeito é porque nós podemos representar essa expressão algébrica de uma forma geométrica, né? Então, o que é realmente esse trinômio quadrado perfeito? Vamos dar um exemplo. Então, eu posso representar essa expressão algébrica na forma geometricamente, ou seja, na forma geométrica, usando o quê? Olha, imagine aí. Ao quadrado, eu posso dizer que ao quadrado é um quadrado de lado A. Vocês concordam comigo? A, de um lado A vezes A ao quadrado, certo? 4, que é esse valor aqui, ó, 4, ele pode ser representado também por um quadrado de lado 2, né? Se representar a área desse quadrado, 2 vezes 2, 4. E 4A. Esse 4A aqui, ele pode ser representado pela soma, ele pode ser representado por um quadrado também, de lado 4 e o outro lado A, ou pela soma de 2 retângulos, que um lado é 2 e o outro lado é A. 2A, 2A. Por que a gente divide em 2 retângulos? Para que quando a gente fizer, olha, tá vendo? Esse esquema aqui, a gente consiga montar um quadrado, um outro quadrado, juntando todos esses valores. Então, essa expressão aqui, esse trinômio, pode ser representado por um quadrado, né, e perfeito, que dividindo nós temos as suas áreas aqui, ó. Aqui, ó, esse lado é A, esse lado é 2. Do mesmo jeito aqui, ó. Né? Então, você viu que quando eu multiplico A mais 2 vezes A mais 2, vai dar aquele resultado final. Isso não acontece só na soma, pode acontecer na subtração também. Ó. Essa expressão aqui, ó, perceba que só mudou o quê? Só mudou o sinal aqui. Lá era um mais, aqui é um menos, certo? Então, nesse caso aqui, a gente pode ter... O que representa esse trinômio quadrado perfeito? É um quadrado de lado A, outro quadradinho de lado 2, mas o que é esse menos 4A? Né? Esse menos 4A. Se a gente for montar aqui, ó, vai ter um lado A, a gente vai ter esse menos aqui dentro, ó, retirando, ó, de um lado A, retirando esse 2, e o quadradinho pequeno vai ficar aqui, né? Porque ele é a soma dele. Então, ao quadrado menos 4A mais 4 representa essa figura aqui, em que a gente tem o quadrado A ao quadrado, né? Retirando 2A, né? Retirando, no caso, 4A, né? Mas somando com esse 4. Tá? Você pode retirar isso daqui, ó. Então, a gente teria que aqui, ó, esse quadradinho aqui é quem? É A menos 2. Eu tirei o 2 aqui, ó. Ou esse aqui, né? Tanto faz. Aqui é o A, aqui é 2. Então, A menos 2. Então, essa areazinha aqui é representado por esse valor aqui, A ao quadrado menos 4A mais 4. Perceba que no outro a gente aumentou. Ele ficava aqui, ó. Ele aumentava. Esse, como tá menos, então tem que subtrair. Então, a gente tirou 2A aqui, tirou 2A daqui, né? Ai, mas esse mais 4? Esse mais 4 é justamente esse pedacinho bem aqui, ó. Que ele foi adicionado, mas depois ele foi retirado por essa parte aqui, certo? Então, a expressão A menos 2 é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo,
mais o quadrado do segundo. Tá vendo? Perceba que é a menos 2 ao quadrado. Fazendo novamente o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes A, 2A vezes 2, 4A, mais o quadrado do segundo, que é 4. Aqui nós temos o trinômio quadrado perfeito. Bom, sua vez, né? Se eu fosse pedir para vocês expressarem isso, fatorarem isso, escreverem na forma de um produto notável, de produto de dois termos. Aqui a gente vai fazer o quê? Temos ax ao quadrado menos 16xy mais 16y ao quadrado. Então, nesse caso, perceba que a gente tem um x ao quadrado aqui e o y ao quadrado aqui. Então, se eu fizesse a raiz desse primeiro termo aqui e a raiz desse último termo aqui, eu teria o quê? Quem é a raiz de 4? 2. Raiz de x ao quadrado, x. A raiz de 16, 4. A raiz de y ao quadrado, y. Como esse sinal aqui é menos, então seria a diferença desses dois termos. Mas a gente precisa perceber se esse termo aqui central, ele representa 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vamos ver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. X vezes y, xy. Então, de fato, esse termo aqui representa isso. Geometricamente, como é que seria? O primeiro termo é quem? 4x ao quadrado. Então, é um quadrado de lado 2x. 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. O último é esse quadradinho aqui, ó, de 4y ao quadrado. 4y vezes 4y, 16y ao quadrado. E se eu for fazer essa subtração aqui, ó, eu vou pegar esses termos aqui, ó. Eu vou arrancar esse pedaço aqui, depois esse aqui, somando com esse, né? Olha aí. Quem seria esse termo aqui? Seria 8xy e 8xy. Como é a diferença? Eu vou simplificar aqui, ó. Eu tirei a primeira parte, que seria menos 8xy. Vou somar com esse 4y. Somar com ele vai aparecer aqui, mas depois eu vou retirar menos 8. Ó, ele apareceu aqui, que eu somei aquele lá, mas eu vou retirar esse pedaço aqui, ó, porque é menos 16. Então, eu já tirei 8, agora eu vou tirar 8. Xy. Sobrou quem? Sobrou 2x menos 4y ao quadrado. Que é o que a gente já tinha visto, né? Esse exemplo aqui, nós já vimos, né? Esse exemplo aqui, quando temos a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, a representação é um quadrado de lado A, um quadradinho pequeno de lado B e 2 quadrados de lados B e A, né? BA, BA. Só que é soma, então a gente vai só juntá-los de uma maneira que forme um outro quadrado perfeito, né? Logo, a expressão é A mais B, o lado, né? Uma outra maneira é você fazer, como eu disse, você extrai a raiz do primeiro termo, extrai a raiz do segundo termo, então aqui seria A, aqui seria B. Olha para esse sinal aqui, né? Olha para o sinal aqui, mais. Só que você precisa o quê? Você precisa confirmar se esse produto aqui central, esse produto central é o dobro, né? Ou seja, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Como é? A gente pode afirmar que é A mais B ao quadrado. Essa expressão, né? Novamente. E aqui a gente tem outros exemplos, né? Que a gente pode fazer para desenvolver. O primeiro é produto da soma pela diferença. Então, no produto da soma pela diferença, o que a gente faz? A gente faz o quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Somente isso. Então, 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado e 8 ao quadrado, 64. Então, essa aqui é a expressão desse termo. Ou, ao contrário, se a gente tiver esse termo, para a gente fatorar, a gente está vendo que é o quadrado de um termo menos o quadrado de outro termo. Então, é produto da soma pela diferença de dois termos. Aqui, é o quadrado do primeiro
menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, y ao quadrado, menos 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40, y, e 4 ao quadrado, 16. Então, aqui, ó, nós temos um trinômio quadrado perfeito, né? Se a gente fosse voltar para fatorar, faz a raiz do primeiro, ou seja, 25, raiz de 25 é 5, de y ao quadrado é y. Faz o segundo, que é 4. Usa esse sinal aqui, menos. Confere se o dobro do primeiro pelo segundo é 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá 40. Se der, então ok. Aqui, ó, nesse caso, nós vamos ter o cubo, né, da diferença de dois termos. Então, a gente vai lembrar como essa expressão, né? Aqui a gente viu que o cubo da soma, a gente usa essa expressão. E o cubo da diferença, a gente usa essa outra expressão. Então, a gente usa menos aqui, mais e menos, tá? Então, nesse caso, a gente vai fazer o seguinte. É o cubo do primeiro termo, menos 3 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, o quadrado, 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo termo, tá? Mais 3 vezes o primeiro termo, é 2x, vezes o quadrado do segundo termo, então é 3y ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. Então, vamos resolver, né? 2 ao cubo é 8, x ao cubo, menos, né? Faz o quadrado aqui, ó, 4x, então a gente teria 3 que multiplica 4x vezes 4x ao quadrado vezes 3y, mais, aqui também a gente teria 3 que multiplica 2x, 3 ao quadrado, 9y ao quadrado, menos 9y ao quadrado. Tá, a expressão ainda fica 8x ao cubo, menos, vamos multiplicar tudo isso aqui, ó. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. X ao quadrado, y. Mais, aqui também multiplica todo mundo. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 9. Também vai dar aqui, ó. 36 x y ao quadrado menos 9y ao quadrado. Esse é bom? Certo? Olha aí, ó. Na verdade, eu vou corrigir aqui, ó. Corrigir aqui. É 6 vezes 9, né? Que vai dar 54. Ok. Então, é aqui, esse é a soma. Então, ficamos por aqui na nossa primeira parte sobre produtos notáveis. Na próxima aula a gente vai ver sobre fatoração e sobre expressões fracionárias, expressões algébricas fracionárias. Bons estudos.